Então, pessoal, vamos ver qual que é a estratégia de modelamento dessa peça aqui que nós temos na esquerda do desenho. Então, conforme eu falei em vídeo anterior, sempre temos que pensar no modelamento desenhando uma área, uma seção, por exemplo, aqui um quadrado, depois adicionando ou removendo material. Então, por exemplo, nesse quadrado aqui, eu poderia adicionar material nesse sentido através do comando de ressalto base extrudado. Ok. Bom, e essa peça aqui, como ficaria? Bom, eu poderia fazer de várias formas. Uma delas é desenhando em um dos planos do nosso desenho essa face aqui, que eu estou pintando de vermelho aqui no nosso desenho em perspectiva, e adicionando material, então utilizando o ressalto base extrudado. O que aconteceria se eu adicionasse material nesse modo? Eu iria adicionar aqui profundidades, não é? Então, nesse sentido aqui também. Nesse sentido aqui. Ok. Aqui eu teria a peça quase 100% pronta. O que faltaria? Faltaria essa parte aqui de cima, não é? Beleza. Como que eu poderia adicionar essa parte? Então, é uma adição de material novamente. Eu teria que desenhar uma face, uma área e também fazer um ressalto base extrudado, pois é uma adição reta, né? Então eu poderia selecionar essa área aqui da peça, que já estaria modelada, e desenhar, vamos desenhar aqui com a caneta preta, essa face aqui. Adicionando material utilizando o ressalto base extrudado, eu adicionaria material aqui numa profundidade de 20 milímetros. Da onde que eu tirei esses 20 milímetros? A peça tem 40 milímetros no total. Eu tenho 20 essa parte da frente, então ficaria 20 na parte de trás. Aí eu teria a peça por completo. Beleza, essa é uma das formas de se fazer. Existe outra forma. Vamos só apagar aqui. Qual é a outra forma? Então, eu escolho uma face lá no desenho, um plano, né? Desenho essa área aqui, conforme eu fiz no primeiro exemplo, só que aqui eu não termino ela nessa linha, eu continuo até a medida máxima da peça, que é os 40 ali de altura, né? 30 milímetros mais 10 milímetros aqui. Então faço essa área aqui que eu pintei de vermelho aqui na frente, ó. O que ia acontecer então ao desenhar essa face aqui e dando o comando ressalto base extrudado? Eu teria então adicionado aqui as profundidades na peça. Então nesse sentido aqui, nesse sentido aqui e aqui embaixo. Beleza. Então aqui eu teria quase a peça completa. O que faltaria aqui nesse caso? Então, vamos pegar aqui a caneta com a tinta preta. Faltaria retirar essa porção aqui de material, não é? Beleza. E como que eu faço para retirar essa porção? Então imaginem, pessoal, eu tenho essa face aí que está pintada de vermelho e aqui eu tenho a face inteira pintada de azul. Eu teria que desenhar numa das faces o que eu gostaria de retirar de material. Então eu poderia pegar essa face vermelha e desenhar aqui um retângulo e retirar material nesse sentido, ou na face azul
desenhar esse retângulo aqui e retirar material nesse sentido. Tanto faz, poderia ser dessa forma que eu fiz aqui, na segunda opção. Então, aplicando aqui o corte extrudado, porque agora eu estou retirando o material, eu teria então uma retirada nesse canto aqui, formando a peça então completa, né? Então, seria o que estava desenhado antes, sem essa porção retangular de material. Vou apagar aqui e explicar uma coisa que acontece bastante e cuidem isso, pessoal, cuidem isso, tá? Que é o quê? É eu desenhar na minha primeira face, no primeiro plano, o que eu enxergo na vista. Porque o que eu enxergo aqui na vista lateral esquerda, aqui nessa peça, se eu for considerar aqui a lateral esquerda, aqui a frontal, o que eu enxergo na lateral esquerda? Então, beleza, eu enxergo essa parte de baixo aqui da peça e eu enxergo aquele canto lá de cima, tá? Então, tem gente que vem, isso eu já vi acontecer bastante, e desenha isso aqui no SolidWorks. Desenha aqui a vista, que beleza, poderia ser assim, mas vai lá e coloca essa aresta aqui. Ah, professor, não tem essa aresta ali? Sim, tem. Essa vista aqui, se fosse desenhar a lateral esquerda, estaria correto, estaria certo. Só que o SolidWorks, ele precisa de uma área fechada. Então, ele precisaria ou dessa parte de cima aqui para fazer a extrusão, ou dessa parte de baixo para fazer a extrusão. Eu até tenho como desenhar as duas faces e fazer a extrusão de um lado e depois do outro, tá? Mas não complicando aqui, e eu vejo que o pessoal que normalmente faz isso não quer fazer isso, tá? Tentem evitar, tá, pessoal? Então, façam esse desenho aqui sem essa linha, tá? Então, por quê? Porque tenta imaginar a peça aqui como um completo. Então, como que essa peça é fisicamente, em 3 dimensões, tá? E o que eu tenho que adicionar e remover material. Por isso que eu falo da estratégia de modelagem 3D. Então não adianta sair desenhando logo de cara aqui as vistas e querer que o SolidWorks entenda o comando e faça, né? Então, por exemplo, vamos só apagar aqui essas linhas que eu fiz, ó. Se eu pegasse e desenhasse aqui o formato da peça inteira e desse então aqui o comando de ressalto base extrudado, o que ia acontecer? Eu teria aqui então um ressalto aqui da peça. Beleza, ainda não é essa peça aqui. Por quê? Porque falta retirar essa porção aqui de material. Mas aí, como eu falei, eu posso, utilizando essa área aqui, da frontal da minha peça, desenhar o que eu preciso retirar de material. Por exemplo, eu preciso retirar aqui, aqui, aqui e aqui. Beleza, então eu preciso retirar essa área aqui de material. Então desenhei um desenho 2D nessa face aqui da peça, depois eu dou o comando para transformar isso em 3D. Então aplico o corte extrudado e ele vai cortar aqui até o final da peça. E aí eu teria então essa peça do exemplo 1 aqui. Tá, pessoal? Então a dica que eu deixo aqui, a gente não utilizou o SolidWorks, mas acredito que esse vídeo seja bem esclarecedor nessa parte de estratégia da modelagem 3D. Tá? Como eu falei, não adianta sair desenhando de qualquer jeito. Olhem a peça, tentem imaginar como ela é no mundo real, então como ela é em 3 dimensões, crie uma estratégia de adição e corte de material, aí depois sim utilize o SolidWorks para fazer os comandos.
Beleza? No próximo vídeo, então, a gente vai fazer essa peça aqui, vai modelar ela no SolidWorks, utilizando essa estratégia que eu utilizei aqui. Beleza, pessoal? Qualquer coisa, estou à disposição. É só chamar. Valeu!